Nós vivemos na última década uma expansão do autoritarismo no plano global. O autoritarismo no plano global, chamado iliberalismo no plano global. Vamos lá, liberdade em tempos de crise. Meu nome é Pedro de Césaro, presidente do Instituto de Estudos Empresariais, instituição com mais de 35 anos de história. O IEE, durante todos estes anos, defende como seus valores fundamentais a liberdade, a responsabilidade individual, o Estado de Direito e a propriedade privada. Estamos vencendo um cenário atípico no qual estamos abrindo mão de nossa liberdade. Mas será que foi só agora? Com quase 40% de nossa riqueza gerada entregue diretamente nas mãos do Estado, estamos mesmo livres? Será que não há algo errado? Talvez este momento mais oportuno da história recente da humanidade para discutirmos o que é liberdade. Mas até onde vai essa nossa liberdade? E é isso que queremos debater aqui hoje. Situações extremas suscitam questionamentos. E atualmente a gente vem questionando um dos direitos mais inalienáveis da vida humana, que é a liberdade individual. Então, para a gente poder contar um pouco e resolver esse problema que nós temos hoje, a gente tem esse painel intitulado Liberdade em Tempos de Crise. De que forma nós podemos contribuir para a sociedade em prol, por exemplo, do que nós temos agora como a contenção de uma pandemia, mas sem ferir esse direito dos mais inalienáveis da vida humana. Vamos lá, liberdade em tempos de crise. Como sempre, tem se recorrido à surrada má tradução do ideograma chinês de crise. Isso foi inaugurado pelo Kennedy, que gostava de dizer que crise em chinês era sinônimo de oportunidade. Não é bem isso. A tradução é torta. Ela fala que é um momento crucial, a tradução certa seria um momento crucial de perigo. Mas, de qualquer maneira, crise é sempre uma janela para a oportunidade, mas eu acho que para levantar a bola aqui para o Chile, ali para o Coutinho, é uma janela também para oportunismos, assim como oportunidade. Então, que oportunismos podem se insinuar aí no meio da crise para solapar a nossa ideia, nosso desejo de liberdade? Eu acho que há algumas lições desta pandemia que nós já podemos começar a tirar. A primeira destas lições tem a ver com a nossa própria fragilidade. Ou seja, tem a ver com o facto da nossa vida depender de tanta gente que normalmente é invisível. E eu estou a pensar essencialmente das pessoas que continuam, apesar de tudo, a cultivar a terra, das pessoas que continuam a transportar produtos, das pessoas que continuam a encher as prateleiras dos supermercados, ou seja, todas aquelas pessoas que tornam possível a existência de uma economia livre. Normalmente nos manuais, quando se fala de liberalismo e sobretudo liberalismo económico, enfim, aparecem os grandes autores. Mas estes são os pequenos autores sem os quais a nossa vida comunitária colapsava de um dia para o outro. Em segundo lugar, acho que esta pandemia também está a mostrar a importância da ciência sobre o pensamento mágico. Há muitas pessoas que, por exemplo, têm uma atitude anti-vacinas, acham que as vacinas podem causar isto, podem causar aquilo, são um luxo. Bom, aí está um mundo sem vacinas. Não é? Este é um mundo sem vacinas. Não sabemos quando é que vamos ter uma, daqui a 12 meses, daqui a 18 meses, mas pronto, este é o mundo sem vacinas, de volta ao estado de natureza. Portanto, acho que a segunda grande lição é que a ciência é mais importante que o pensamento mágico. E neste momento, uma parte da nossa angústia está com os cientistas. Estamos à espera que, enfim, eu já nem falo de uma vacina, mas de um tratamento, de algo que possibilite normalmente termos uma vida em sociedade. Portanto, para os terraplanistas, para os coronaplanistas, para todo esse pessoal, acho que esta pandemia ensina qual é o papel da ciência numa sociedade livre e civilizada. As pessoas, de uma maneira geral, vêm reinventando a sua liberdade individual em espaços muito restritos. Isso me lembra muito, citei antes também na nossa conversa, o John Tomasi, que é Free Market Just, que é um relativamente jovem filósofo liberal. Ele fala do everyday libertarianism, o liberalismo, o libertarianismo do dia a dia, onde eu tive essa sensação quando eu fui num país socialista. Não vou nem dizer qual aqui. Tem poucos, na verdade. São uma espécie de museus vivos, assim, e é interessante como havia uma regra, né, e as pessoas reinventavam a sua vida a partir daquela regra, de maneira
Então, quer dizer, existia uma enorme economia formal, mas existia uma enorme economia feita pelas pessoas, informal, onde as pessoas se rebelavam, literalmente, contra, né, aquelas armadilhas, a burocracia pública, né, as imposições, enfim. A liberdade tem essa enorme força, né, onde, num pequeno espaço, você inventa a sua ação diante do mundo, a sua personalidade, os seus espaços, enfim. E eu acho que isso um pouco, essa pandemia, essa situação de recolhimento que nós estamos vivendo, vem mostrando. Quer dizer, nesse momento da epidemia, o que a gente está vivendo é um pouco isso, um pouco o espírito da tragédia dos comuns. E aí passa-se, a partir desta lógica, justificar intervenções as mais diversas na liberdade individual. É como se cada atitude individual afetasse, né, o commons. É como se a cidade, a rua, a casa, a praça, assim, a nossa convivência coletiva tenha se transformado subitamente num super commons. Não é? Então, o fato de que eu sair na rua, eventualmente para ir no supermercado, ou para correr no parque, ou para, enfim, levar o filho para passear, ameaçasse a liberdade de todos. Não é? E aí, obviamente, a liberdade está em teste. Não é? Está em teste. Eu fico impressionado como abre-se a caixa de Pandora e todas as bruxas e os males do mundo se mostram. Né? Então, eu vejo para fechar aqui meu ponto, 3 grandes argumentos que, na minha opinião, são argumentos problemáticos hoje. Primeiro, é um argumento autoritário, ou seja, chamados novos conservadorismos, as teorias iliberais, a ideia de que o Estado tem que retomar o controle, né? Que existe um common good, inclusive eu estava lendo Adrian Vermeil, que é um filósofo de Harvard, na verdade é um jurista de Harvard, que é um dos grandes gurus hoje elegantes do chamado iliberalismo, né? Ele ataca o liberalismo, ele diz, olha, preciso um Estado que, em nome do bem comum, interfira na liberdade individual, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista individual, como do ponto de vista, inclusive, que ele chama assim, cultural, no sentido muito amplo. Tá? Então, isso deve crescer. Se a gente vê o que está acontecendo na Hungria, com Orbán, por exemplo, a ideia de que você vai passar a governar por decreto, que você vai fechar o parlamento, enfim, em menores escalas, isso está acontecendo no mundo inteiro. Outra tendência, me parece que esta é mais sutil, a ideia de que, nesse momento, as liberdades econômicas, a liberdade de propriedade, enfim, se justifica que elas sejam, digamos assim, relativizadas, flexibilizadas. Né? Então, o Congresso Nacional pode aprovar qualquer legislação e colocar para a dívida pública, o Estado está autorizado, eventualmente, a entrar dentro de uma empresa, requisitar respiradores, eventualmente ocupar uma empresa para produzir respiradores, uma empresa que produzia outras coisas anteriormente, enfim... Economia de guerra. Como se fosse um estado de guerra. Isto é muito plausível no momento que a gente está vivendo. E este é digamos assim, este é um desafio para o liberalismo. O liberalismo em sentido muito amplo, ou seja, a ideia de que você, em nome do medo, em nome de um estado de emergência, em nome da exceção, você passe a justificar como norma uma corriqueira, cotidiana, crônica intervenção na liberdade individual, seja no ponto de vista dos direitos individuais, seja do ponto de vista das relações econômicas na sociedade. Fernando, a gente pode deduzir da sua fala que você acha que já há beneficiários da pandemia, no sentido de que esses políticos, essa corrente iliberal que está no poder em tantos países do mundo, ela já se beneficia do elogio da restrição à liberdade, né? Porque todos nós aqui abrimos mão da nossa liberdade de viver, em nome não só do bem coletivo, como do nosso conforto e segurança individual. Outro dia eu estava conversando com uma bela cabeça, um pensador brasileiro, falei, mas vem cá, a China já tem um controle do indivíduo de saber qual é a temperatura, a pressão e o pulso do sujeito. Eu não quero que o Estado fique tomando a minha temperatura sempre. Tem gente que diz, não, depende de como isso vai ser feito. Primeiro, você acha... Eu queria que o Coutinho também participasse dessa resposta. Isso já é um benefício contado daqueles que gostariam de ver as nossas liberdades individuais diminuídas? Olha, posso muito rápido para passar a bola para o João também. Eu diria que sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Quer dizer, eu tenho lido muito, evidentemente, quarentena tem um lado
você lê muito, né? Eu tenho lido muito, quer dizer, a ideia de que voltará o welfare state, né? Que esses dias eu li um artigo de um intelectual dizendo o seguinte: olha, havia um consenso neoliberal que agora morreu, agora desapareceu. Eu até escrevi uma resposta dizendo assim: onde é que estava o consenso neoliberal? Né? Nós, desde a crise de... Eu não sei onde é que está esse consenso neoliberal. Desde a crise de 2008, até o Alan Greenspan foi pedir desculpas, tinha uma falha na teoria dele. Nós vivemos na última década uma expansão do autoritarismo no plano global. O autoritarismo no plano global, chamado iliberalismo no plano global. Nesse artigo, por exemplo, ele identificava o Donald Trump como um defensor do livre mercado. Eu disse, aonde que Donald Trump é um defensor do livre mercado? Então, quer dizer, isso é esta narrativa de que agora nós vamos sair de um mundo liberal e vamos ingressar finalmente naquele mundo que é o mundo correto, enfim, o mundo que se tivesse, digamos assim, sido este mundo, sido o nosso mundo, nós estaríamos numa situação melhor, inclusive para enfrentar esta pandemia. Vamos lembrar, em grande medida, o problema de enfrentamento dessa pandemia foi o fato de que nós vivemos um Estado quebrado no Brasil. Vou pegar o caso brasileiro. Nós vivemos um Estado que tem um déficit de mais de 120 bilhões, um Estado que não respeitou responsabilidade fiscal, que quebrou esse país há 5 anos atrás, 2015, 2016, por um brutal, monstruoso processo de responsabilidade fiscal. Então, eu não consigo entender este mundo liberal que agora teria quebrado e vamos abrir as portas para uma nova revivescência do welfare state. Mas eu vou deixar para o João, só estou dizendo, este é apenas um tipo de narrativa, né, que nós vamos assistir agora. Né? Como se nós vivêssemos num mundo de liberdades, né, um mundo de consensos nesse prisma, e agora nós vamos migrar para o mundo onde o Estado, enfim, vai resolver os nossos problemas. É uma discussão que nós vamos começar a ter agora, mas eu acho que essa discussão parte de alguns problemas. Enfim, alguns são problemas teóricos, mas outros são problemas bem práticos. O primeiro deles lida com os conceitos de mercado, de globalização. Porque normalmente quando eu ouço essas críticas, acabou o neoliberalismo, o que quer que seja o neoliberalismo, acabou os mercados, acabou a globalização, vamos para o Estado, dá a ideia de que o mercado ou a globalização é algo que foi criado centralmente, que existe, uma reunião de sábios, impuseram um mercado, o mercado funciona e agora é a altura de tirar de lá os sábios, colocar o Estado. Ou seja, o mercado... Não, isso foi o socialismo. O mercado é o funcionamento normal de pessoas que querem melhorar a sua condição, como dizia o Adam Smith, ou seja, eu tenho algo, você tem algo que eu quero, podemos trocar. Entende? Eu persigo o meu interesse, você persegue o seu interesse, e portanto nós vamos chegar a uma situação em que eu troco uma coisa pela outra. A globalização, esta ideia de que o mundo vai se encurtando devido às comunicações entre as diferentes civilizações, é a história da humanidade. Ou seja, a globalização não é a mesma coisa que falar. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, eu sou contra, sei lá, a cultura americana. Que é a cultura americana? A cultura americana é feita por dançarinos russos, pintores tchecos, romancistas ingleses. Portanto, ou seja, a globalização é um facto que existe. Agora, portanto, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a própria noção de liberalismo. Quando as pessoas falam de liberalismo, antes até de se chegar ao liberalismo económico, por exemplo, quando lemos alguém como Adam Smith, quando Adam Smith dizia, bom, mas qual é o papel do Estado numa sociedade comercial? Ele dizia 3 coisas. Em primeiro lugar, o Estado tem que proteger os cidadãos da ameaça externa, uma guerra, por exemplo, uma pandemia. Ou seja, é óbvio que é função do Estado. Uma pandemia. Ou seja, quer dizer, esta ideia, qual seria aqui a alternativa ao Estado na defesa? Não há alternativa, de acordo com o liberalismo clássico. Em segundo lugar, o Adam Smith dizia outra função fundamental, justiça. O papel do Estado é fundamental aqui na administração da justiça. E a terceira coisa, bom, o Estado é fundamental ao fazer certas infraestruturas, certas instituições que não podem ser supridas pela iniciativa privada. Portanto, quando eu às vezes ouço falar de grandes debates sobre o liberalismo, bem, o Adam Smith no século XVIII, que é o liberal por excelência, já tinha explicado perfeitamente qual era o papel do Estado. E, portanto, achar-se que agora toda a gente pede o Estado, agora toda a gente quer o Estado. Não, o Estado nunca esteve fora da equação. A não ser para correntes
libertárias, que têm uma outra concepção do que deve ser a sociedade e de qual deve ser o papel do Estado numa sociedade. Eu acho é que nas nossas sociedades se foi perdendo a justificação moral da liberdade, digamos assim. E porquê? Porque, de certa forma, as pessoas, sobretudo que nasceram já no pós-guerra, depois das grandes utopias, depois dos grandes totalitarismos, deram tudo isto por adquirido. E, nesse sentido, a liberdade é como oxigênio. Não é? As pessoas entendem que a liberdade cai do céu, que existe num estado metafísico, mas, na realidade, é preciso existirem condições para que exista a liberdade. Condições institucionais e condições morais. Sem haver uma defesa destas duas condições, as pessoas estão obviamente dispostas a trocar a liberdade pela sobrevivência. Lógico, é o negócio de caras. Ou seja, o que é que eu prefiro? É uma visão totalmente materialista, hobbesiana, sem dúvida, mas sem haver uma grande justificativa moral pela qual a liberdade é preferível a qualquer outra alternativa, as pessoas estão dispostas a abrir mão da liberdade rapidamente. E só para concluir aí numa linha silver lining, né? Assim, a borda da nuvem que apresenta alguma luz e beleza. O jornalismo, acho que a instituição do jornalismo está ganhando um gás, uma bela renovada no seu sentido, e na hora de procurar informação confiável, informação organizada por profissionais, as pessoas estão recorrendo aos veículos, às empresas jornalísticas convencionais. Mesmo aqueles que são adeptos das teorias conspiratórias precisam de uma base, e essa base se encontra, uma base para seus delírios, e essa base se encontra na TV Globo, no New York Times, no Guardian, nas grandes empresas de comunicação e jornalismo. Muito obrigado, Fernando Schiller, obrigado, João Pereira Coutinho, Roberto Andrade, Pedro de Césaro. Eu termino só pelo início do que o primeiro fator que o João levantou, que é a consciência de nossa fragilidade. Essa pandemia que vem saudavelmente humilhar o ego da espécie humana e mostrar a nossa fragilidade, o equilíbrio precário sobre o qual nós assentamos as nossas estruturas. Vou citar a Simone de Beauvoir. Eu estava conversando com a Fernanda Montenegro outro dia, e ela dizendo que a Simone começa um dos textos dela, o homem é uma realidade infinita, e blá, e fala 2, 3, 4 parágrafos, 2 páginas, e termina com a seguinte frase: mas o acaso tem sempre a última palavra. Estamos percebendo isso na carne. O acaso tem sempre a última palavra. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Liberdade. Obrigado, João. Obrigado, Bial. Obrigado, Coutinho. Obrigado, Fernando. Um abração. Muito obrigado.